8 GB de memória RAM versus 16 GB versus 32 GB. Será que 32 GB é necessário? 16 GB ainda dá conta? E 8 GB é descartável? Bom, vocês vão ver aqui os testes em vários jogos para vocês verem se realmente para você faz sentido investir mais em memória RAM ou se você pode ficar ali com o mínimo de 8 GB. Bom, começando aqui pelo GTA V, lembrando, os testes são feitos com todos os jogos mais baixos possível, no gráfico mais baixo possível, para que o limitante não seja a nossa placa de vídeo, beleza? Então aqui no GTA V vocês podem perceber que basicamente desde 8 GB até os 32 GB a gente consegue ter uma alta taxa de FPS, beleza? Em alguns momentos tem algumas travadas, isso por causa do motor gráfico do jogo, tá? Tem essas travadazinhas aí que dá, é por causa que a gente chega no limite ali do FPS do motor gráfico, certo? A gente chega, eu acho que é 180 se eu não me engano, e aí às vezes dá esses stuttering. Ou seja, 8 GB, 16 GB e 32 GB dá pra jogar tranquilamente. Indo agora para o Apex Legends. Apex Legends é um jogo competitivo, certo? E sendo um jogo competitivo a gente acaba priorizando por questões de FPS. E bom, memória RAM para jogo competitivo, principalmente de mundo aberto, é bem importante, tá? Mas como vocês podem ver aí, a gente tá em cenários diferentes, beleza? Então isso acaba variando um pouco. Mas em questões de FPS e estabilidade, tá? O 8 GB de memória RAM é um pouquinho pior em questão de estabilidade. Eu senti um pouquinho mais de travamento. É como se tivesse um pequeno delay a mais. Mas não queria dizer que tava injogável, certo? Claramente eu consigo jogar, você vai conseguir ter uma trocação de tiro ali tranquilamente. E já com 16 GB tá bem suave e 32 tá o liso do liso. Lembrando, tá em cenários diferentes, tá em mapas diferentes, mas 32 GB de memória RAM realmente eu senti uma baita diferença em questão de desempenho. Ficou muito mais fluido o jogo. Indo agora para o Fortnite. Fortnite também é um jogo competitivo, certo? Então a gente acaba priorizando por questão de FPS. E também o Fortnite, por ser um jogo competitivo, né? A empresa acaba otimizando bastante ele para que ele rode em PCs mais fracos, beleza? Para que a maior parte das pessoas consiga jogar. E bom, como vocês podem ver, também está em cenário diferente, acaba variando, certo? Mas com 8 GB de memória RAM já estava um pouquinho complicado rodar o Fortnite. Fortnite, se você entra no mapa, ele acaba tendo bastante stuttering, se for a sua primeira vez abrindo o jogo. Só que com 8 GB eu senti que demorou mais para o jogo ficar suave, sabe? Ficou travando bastante por bastante tempo. Já com 16 GB a gente, né, tem uma suavidade um pouquinho melhor, e com 32 GB também tem stutter, tá? Não quer dizer que não vai ter stutter, mas já é um pouquinho, já é bem mais suave do que quando tá com 8 GB, beleza? Então aqui eu indico no mínimo 16 GB para você ter uma gameplay suave. 8 GB dá para jogar? Sim, você consegue jogar com 8 GB. Se você pretende economizar para investir mais no seu processador, placa de vídeo, eu indico que você economize e futuramente você bota mais 8 GB, beleza? Indo agora para o Cyberpunk 2077. Bom, Cyberpunk 2077 é um jogo de história, a gente acaba dando prioridade por questões gráficas, porém, por ser um jogo de mundo aberto e embora seja um jogo de história, ainda assim o FPS é bem importante e a memória RAM para você ter bastante FPS também é importante, beleza? Você precisa ter uma certa quantidade de memória RAM para o processador poder trabalhar bem. Vocês conseguem perceber que de 8 para 16 GB o salto de FPS não é tão grande assim, beleza? Mas quando a gente coloca ali 32 GB você vê a diferença que faz você ter mais memória RAM, beleza? Então, sim, eu diria que você consegue rodar com 8 GB de memória RAM, que você consegue jogar com 8 GB de memória RAM, mas o indicado aqui, pelo menos para o Cyberpunk, como vocês podem ver na linha do frame time ali, seria 32 GB. 32 GB é onde você extrai o máximo de desempenho das suas peças, beleza? Então, Cyberpunk você vai precisar de 32 GB. Indo agora para o CS2. CS2 é um jogo competitivo, certo? E sendo um jogo competitivo a gente acaba priorizando por questões de FPS. Tá em momentos diferentes, tá em cenários diferentes, então o FPS vai variar de fato. Mas pelo menos na minha jogabilidade, quando eu estava jogando, eu não senti tanto travamento assim com 8 GB. Sim, tem travamento, é pior você jogar com 8 GB, principalmente se for numa partida mais séria, mais competitiva. Mas se você for só para jogar casualmente, você não vai se importar de jogar com 8 GB. Depois que você tiver um salto para 16 GB ou 30
32 GB, aí você vai ver a real diferença que faz. Isso aí é só pra quem é competitivo mesmo. Você só quer se divertir, quero jogar o jogo, quero me divertir, não sei se eu vou querer jogar o jogo por muito tempo. Então, mano, 8 GB já dá conta tranquilamente, beleza? Indo agora para o Batman Arkham Knight. Batman Arkham Knight é um jogo de história, então a gente acaba priorizando por questões gráficas. Porém, né, para o teste de memória RAM, a gente está utilizando todos os gráficos mais baixos possível. E bom, como vocês podem ver aí, desde 8 GB, 16 GB, 32 GB, você consegue rodar tudo tranquilamente, basicamente no limite de FPS do jogo, beleza? O limite do FPS aqui no Batman Arkham Knight é 90 FPS, certo? Então, meio que não importa se você vai estar com 8, 16, 32 GB, você vai ter um teto ali de 90 FPS. Então, o Batman Arkham Knight é um jogo mais antigo. Ele foi pensado para 8 GB, sabe? É de 2015. É isso, né? Vocês podem ver que jogos mais antigos, 8 GB ainda dão conta tranquilamente. Indo agora para o Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy é um jogo de história, então a gente acaba dando prioridade para questões gráficas. Mas para o teste de memória RAM, para a placa de vídeo não ser o nosso limite, né, o nosso limitante, eu coloquei tudo no mais baixo possível. E como vocês podem ver, 8 GB de memória RAM já sofre um pouco para poder rodar o jogo, beleza? Dá para jogar, né? Se você é do tipo de abriu, rodou, sim, você vai conseguir jogar ali, você vai conseguir ter uma trocação, só que vai ter mais travamento. Você não pode mudar de cenário muito rápido e nem nada do tipo. E também você vai precisar ter uma placa de vídeo e um processador bom para poder rodar o jogo, entendeu? Eu indico que se você quer muito jogar o jogo, beleza, você pode tentar se divertir, mas aqui no mínimo é 16 GB, no mínimo. E 32 GB vocês podem ver que fica muito mais liso e basicamente desbloqueia o desempenho máximo ali das nossas peças, né? Desde da nossa placa de vídeo até o nosso processador. Então se você quer extrair o máximo de desempenho da sua máquina, é 32 GB. Indo para o Red Dead Redemption 2, bom, Red Dead Redemption 2 ele é um jogo de 2018, então 16 GB era o recomendado na época e 8 GB era o mínimo, ou seja, teoricamente 8 GB não é para ter dificuldade em rodar o jogo, e de fato não tem dificuldade em rodar o jogo. Há um tempo atrás, acho uns 2 anos atrás, eu fiz um teste com 8 GB de memória RAM e cara, tava injogável, simplesmente o jogo não rodava, mas atualmente eu não sei se teve algum tipo de atualização, otimização, tá rodando tranquilamente com 8 GB de memória RAM, 16 GB tranquilo também, e novamente 32 GB você acaba desbloqueando, como se você desbloqueasse de fato mesmo um desempenho a mais das suas peças. O salto de FPS acontece, é nítido, né? Você sai de cerca de 80 FPS de 16 GB, quando você coloca 32 você pula para 100 FPS. Em muitos jogos isso aconteceu, não sei se vocês estão percebendo isso. Enfim, com 8 GB você consegue rodar tranquilamente o Red Dead Redemption 2. Indo agora para o Marvel's Spider-Man. Marvel's Spider-Man é um jogo de história, tá? Então, sendo um jogo de história, a gente acaba dando prioridade por questões gráficas. E bom, aqui nesse teste a gente está utilizando os gráficos no mais baixo possível para que a gente não tenha um limitante da placa de vídeo, para que a placa de vídeo não limite o nosso FPS, beleza? E bom, como vocês podem ver, 8 GB de memória RAM, 16 GB de memória RAM e 32 GB de memória RAM, a gente consegue rodar acima dos 60 FPS. Porém, é aquilo, se você quer desempenhar o máximo de desempenho da sua máquina, vocês podem ver que 16 GB não é o indicado, não é mais o recomendado. Você quer um máximo de desempenho é 32 GB. Podem ver que tem um salto bem grande ali em questão de FPS.
Indo agora para o Resident Evil 2 Remake. Bom, Resident Evil 2 Remake é um jogo de história, certo? Então a gente acaba priorizando por questões gráficas, porém, para esse teste, estamos utilizando os gráficos mais baixos possível para que a placa de vídeo não seja limitante da nossa máquina aqui, beleza? E bom, como vocês podem ver, o Resident Evil com 8 GB, 16 GB e 32 GB tem um alto FPS, sabe? Tem uma alta taxa de desempenho. Porém, é aquilo, se você quer desbloquear, né? Vamos assim dizer, desbloquear o máximo de desempenho da sua máquina, você tem que usar 32 GB. Tem uma diferença absurda entre 32 GB e 8 GB, tá? E 16 GB também tem um leve salto ali de desempenho. Assim, também é um salto considerável. Você consegue ver o salto de FPS é nítido, sabe? Então, é aquilo. Você quer jogar? 8 GB tá de boas, principalmente para jogo de história, cara. Você consegue rodar tranquilamente muitos jogos com apenas 8 GB. Agora, se você quer o máximo de desempenho possível, é 32 GB. Indo agora para o Resident Evil 4 Remake, eu acabei configurando ali, deixando a configuração do V-Sync ligado no jogo, tá? Então eu gravei os 3 testes, eu não percebi que o V-Sync estava ligado e, bom, como vocês podem ver aí, tá cravado a 120 FPS, que era a taxa do meu monitor, beleza? E, bom, assim, eu vou deixar o teste aqui só pra não dizer que eu não trouxe, né, o jogo e tal, mas, enfim, né, vocês podem perceber, eu imagino que a taxa de FPS ficaria igual, idêntica a Resident Evil 2 Remake, beleza? Iria, tipo, ter o salto absurdo ali com 32 GB, mas enfim, só pra eu não perder o tempo que eu gastei com esse teste, né? E pra vocês também terem uma noção, dá pra ter uma boa noção de como 8 GB roda, vocês conseguem perceber que tá chegando no limite ali da taxa do meu monitor dos 120 FPS, ou seja, 8 GB para o Resident Evil 2 Remake, ou 4 na verdade, Remake, você consegue rodar tranquilamente, com 8, 16 e 32 GB, você não vai ter a menor dificuldade, beleza? Indo agora para o Rainbow Six Siege. O Rainbow Six Siege é um jogo competitivo, então a gente acaba dando prioridade por questões gráficas, não, perdão, por questões de FPS. E bom, por sendo um jogo competitivo, a gente acaba querendo o mais alto FPS possível. Ou seja, 8 GB dá conta para a gente poder ter o mais alto FPS possível. Como vocês podem ver, sim, o Rainbow Six Siege ele é um jogo muito bem otimizado, tá? Eu sei que tem muita gente aí que acha que não é, mas cara, o Rainbow Six Siege de fato ele extrai muito desempenho, principalmente do seu processador. Ele consegue extrair basicamente o desempenho máximo dele, beleza? E bom, como vocês podem ver ali, de 8 GB está em cenário diferente, tá? Mas de 8 GB para 16 GB o salto não é tão absurdo, e de 16 GB para 32 GB também não é tão absurdo assim. No máximo ali o que você vai sentir é mais fluidez com 16 GB. A partir de 16 GB eu pelo menos não senti travamentos na hora da gameplay, beleza? Então a partir de 16 GB já fica fluido, 8 GB dá para jogar, é ok, e 32 GB é o ápice ali. Eu acho exagero, tá? 32 GB para o Rainbow Six Siege. Invista mais em memórias com frequência mais alta do que em maior quantidade. Indo agora para o Dying Light 1. Dying Light é um jogo de história, tá? Um jogo bem antigo, se eu não me engano ele é de 2015, jogo de 2015. Vocês podem perceber que 8 GB consegue lidar muito bem com ele, 16 GB também, mas quando você coloca 32 GB você tem aquele desbloqueio de desempenho máximo.
indo agora para o The Last of Us Part 1. Bom, The Last of Us Part 1 é um jogo muito mal otimizado, tá? Pra não dizer, tipo, muita gente fala que ele é muito pesado, mas na verdade ele é muito mal otimizado. Bom, The Last of Us Part 1 ele é um jogo de história, então a gente acaba dando prioridade por questões gráficas, mas para esse teste a gente colocou tudo no mínimo possível. Com 8 GB de memória RAM, como vocês podem ver aí, isso aí aconteceu acho que umas 3 vezes, tá? Bugou a tela, o jogo crashou. Então 8 GB eu não consegui rodar o jogo, beleza? Então, se você tem 8 GB e quer jogar esse jogo, eu acho melhor você desistir. E bom, com 16 GB e 32 GB o jogo se torna jogável. 16 GB o jogo abre tranquilamente, você consegue rodar ali próximo dos 60 FPS. Dependendo do cenário vai subir o FPS, então pode cair também. E 32 GB você basicamente desbloqueia o desempenho máximo ali da sua máquina. É basicamente isso. E bom, como vocês podem ver ali, a diferença entre 16 e 32 GB em questão de FPS é entre 20 e 30 FPS mais ou menos, beleza? Ou seja, aqui o The Last of Us o mínimo é 16 GB para você poder rodar o jogo, beleza? E indo agora para o Valorant. O Valorant é um jogo competitivo, beleza? Sendo um jogo competitivo, a gente acaba dando prioridade por questões de FPS. A gente quer o mais alto FPS possível. E ele é basicamente o mesmo cenário ali do CS2, beleza? A gente está em momentos diferentes, tá? Então vai variar a taxa de FPS. Porém, vocês podem perceber que com 8 GB já é jogável, 16 GB também já se torna jogável, fica mais suave, né? A gameplay. Eu senti isso jogando. E 32 GB você basicamente desbloqueia o desempenho máximo ali. A taxa de FPS fica mais alta por mais tempo, beleza? Fica cravado ali próximo dos 200 por mais tempo, mas isso também pode ser questão do mapa também, beleza? Porém, jogando eu sentia que o jogo ficava, tipo, não senti nenhum tipo de travamento com 32 GB. Bom, no mais é isso, espero que eu tenha te ajudado, espero que você consiga decidir se pra você o melhor cenário vai ser 8 GB, 16 GB ou 32 GB. E no mais é isso, e valeu, falou!